Olá, seja bem-vinda ao nosso primeiro módulo. Na verdade, essa é a nossa introdução, como eu falei, né, anteriormente. Essa vai ser um começo, né? Vai ser uma introdução sobre falar um pouquinho sobre a menopausa, o que é, quais são os estágios, para a gente aí iniciar o nosso assunto, o nosso curso. Eu vou compartilhar minha tela aqui, para que você possa visualizar bem o que eu vou falar, que você possa entender bem. Essas aulas, elas são muito importantes para complementar tudo que eu vou falar, tudo que eu vou explicar na consulta, todo o plano alimentar, né? São muitas informações que eu acho que é muito positivo nessa fase, porque é uma fase que a gente que não se fala muito, né? Então, a menopausa, ela pouco se fala. Sempre se falou muito da menarca, da primeira menstruação, mas a menopausa ainda é um pouco de tabu. Eu acho que falar sobre a velhice, né, assusta, né? Acho que essa palavra assusta um pouquinho a gente, e é normal, né? Mas é importante, porque quando a gente fala, a gente esclarece um monte de dúvidas, né? Quando a gente conversa a respeito de um assunto, a gente consegue muita informação. E a menopausa, eu percebo que é uma fase, é um momento que não se tem muita informação. Muitas vezes a gente vai ao ginecologista, ao médico, eles não falam muito, simplesmente prescrevem uma coisa ou outra, né? Então, eu acho que é importante a gente falar, conversar, expor os sentimentos, porque é uma fase desafiadora, é uma fase que não é fácil, né? É muita mudança hormonal, é muita coisa nova acontecendo. Isso mexe muito, não só com o nosso físico, mas também com o nosso emocional. Então, até por isso que tem aqui um bônus no final do curso, né? De uma psicoterapeuta falando um pouquinho para a gente sobre todas essas questões emocionais que envolvem a fase, que é muito comum, é muito normal, todas nós vamos passar por isso, mas se a gente tem um apoio, um suporte, as coisas ficam mais fáceis, né? Fica um pouco mais leve. E aí, falando um pouquinho mais sobre a menopausa, de fato, a menopausa não é uma doença, né? É uma fase biológica na vida de toda mulher que vai acontecer para algumas mais cedo, para outras um pouco mais tarde. Não existe uma idade certa para acontecer. Geralmente em torno dos 51, 50 anos. Tem casos de menopausa precoce, que aos 40 anos de idade já acontece, 41, 42. Mas tudo isso é muito particular, né? Muito individual. Por isso que esse programa eu criei com as consultas. Eu falei, não é um curso, é um programa nutricional, porque é muito difícil eu fazer uma fórmula, por exemplo, para todo mundo, né? E ter o mesmo efeito. Não dá, porque cada um tem uma necessidade. De repente, a sua necessidade é muito diferente da necessidade da outra pessoa. Então, a gente não consegue generalizar, né? De repente, o sintoma que mais te agride é a insônia, para outra pode ser o fogacho, então é muito particular. Então, por isso que eu quis criar esse programa com consultas individuais, porque são nessas consultas, essas consultas fazem a diferença total no programa, fazem a diferença na sua vida, né? Eu consigo fazer fórmula específica para você. O plano alimentar em si é um plano meio que igual, porque é um plano que abrange alimentos importantes, mas dependendo do caso, às vezes ainda precisa mudar alguma coisa, né? Então não tem como eu tirar uma dieta pronta assim e uma fórmula mágica, né? Eu preciso avaliar cada indivíduo, ouvir um pouco, porque é uma fase que a gente precisa ouvir muito a mulher, né? Então eu até falo assim para as minhas pacientes, eu falo, se em casa, se tiver um companheiro, tiver alguém em casa, né, que possa ouvir, é importante falar, sabe? Fala, coloca para fora, expõe o que está sentindo, compartilha,
porque é muito importante. Vai te ajudar, vai te trazer mais leveza. E aí, quando a gente fala de menopausa, nós temos os estágios, né, da menopausa. E o primeiro deles é a perimenopausa, que é aquele período que você está se aproximando da menopausa, mas ainda não está de fato. E esse período pode durar alguns anos, né? Esse estágio às vezes leva 10 anos, e já algumas mulheres já têm alguns sintomas, outras não. Então, algumas já sentem algumas coisinhas aí acontecerem, então o fluxo menstrual começa a ficar um pouco diferente, né? Começa a ter mais uma certa irregularidade na menstruação, então começa a falhar. Algumas começam a ter um pouco de fogachos, outras insônia. Então é uma fase ali que está naquele comecinho, ela está dizendo assim, estou chegando. Então é um momento inicial, né, que merece uma atenção especial. E aí o segundo estágio é quando você entra de fato na menopausa, né, que é quando você fica 12 meses sem menstruar. Aí sim você está na menopausa. É o fim espontâneo e permanente, né, do ciclo menstrual. Então, cessou por completo ali depois de 12 meses consecutivos, tá? E a terceira fase é a pós-menopausa, que é quando você entrou na menopausa. E aí, essa fase é uma fase de muita atenção, porque existe um risco aumentado para algumas doenças. Dentre elas, a osteoporose. Eu gosto de falar muito da osteoporose, embora vai ter isso lá no módulo de saúde óssea, mas eu quero falar para você aqui pelo seguinte, a osteoporose tem também, né, outras doenças que surgem, que têm maiores chances de surgir no pós-menopausa, como diabetes, colesterol aumentado, aumenta um pouquinho mais o risco de doença cardiovascular, mas a osteoporose a gente já consegue ir prevenindo antes, né? Então, de repente, com 40 e poucos anos, você já faz uma densitometria óssea, se você já tem uma tendência à osteopenia, se você já tem histórico na família para osteoporose, osteopenia, de repente a avó, a mãe já tiveram, então é uma situação para a gente ficar atenta, né? Então já liga o alerta para prevenir lá na frente, não vamos esperar chegar. Nós vamos falar sobre a saúde óssea lá mais adiante, mas é muito importante, na alimentação a gente consegue, né, controlar e dar esse suporte bacana para a prevenção de osteoporose, tá? E aí, fala-se muito da reposição hormonal na menopausa, né? E porque de fato alivia os sintomas físicos, os sintomas psíquicos, protege contra a osteoporose, assegura uma melhor qualidade de vida, com certeza. Porém, é muito importante que você busque um médico da sua confiança, um ginecologista, porque existem algumas contraindicações. Tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal, né? Então, por exemplo, para algumas mulheres, pode aí aumentar o risco de doença cardiovascular, aumentar o risco de trombose, de câncer de mama, câncer de endométrio, pode ter algum distúrbio hepático, né, que é do fígado, pode ter algum sangramento vaginal de origem desconhecida. Então, não faça automedicação, não pegue a prescrição da amiga, do parente, não faça isso. Busque uma prescrição individual, faça uma reposição hormonal adequada para a sua necessidade. Isso é muito importante, tá? E aí vamos supor que você foi ao médico e por algum motivo você não pode fazer a reposição hormonal ou você não quer fazer. Eu recomendo o quê? O que você pode fazer, então, né, para tratar de forma natural todos esses sintomas aí incômodos? Você pode adotar uma boa alimentação. Então, a alimentação é a primeira coisa. Não é porque eu sou nutricionista, não estou puxando a sardinha para o meu lado, não. É porque o que a gente ingere, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, tem muita importância em todas as fases da vida. E na menopausa não é diferente.
né? Na menopausa, nós estamos com os hormônios todos mexidos, todos alterados. Então, imagina só, se você tem uma alimentação inflamatória, uma alimentação tóxica, imagina o que isso não vai gerar no seu corpo, né? O quanto isso vai prejudicar os sintomas ainda mais, né? Vai agravar ainda mais esses sintomas que já são bem desagradáveis. Então, se você conseguir adotar uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação adequada, com toda certeza você vai conseguir amenizar esses sintomas, tá? E é claro que é importante aliar também a prática de atividade física. É muito positivo. Então, até inclusive nesse programa tem um bônus final lá com vídeo da Fernanda Neri, que ela é especialista em exercícios para mulheres na menopausa. É muito bacana. Então, é importante você fazer um exercício físico, mexer o corpo, né? Ativar o metabolismo, porque faz diferença, né? Assim como não fumar, porque o cigarro tem toxinas, né? Essas toxinas vão gerar aí mais desregulação hormonal. Evite o consumo excessivo de álcool. Então, o álcool também em excesso pode ser uma toxina que pode também bagunçar mais ainda aí os seus hormônios, tá? E falando um pouco da alimentação, o que ela faz, né? A alimentação nessa fase especificamente? Ela prepara o organismo da mulher para lidar da melhor forma possível com todos esses sintomas e desconfortos da fase. Então, como eu falei, ela ajuda, já que os hormônios estão em baixa, alguns alimentos têm um poder aí eles são fitoestrógenos, então eles meio que repõem esse hormônio que a gente perde. Tá? É claro que de forma bem pequena, né? Temos a suplementação também, temos a alimentação, é um conjunto, né? Então ele vai repondo ali de uma forma gradativa e pequena. Se você conseguir se preparar bem antes de entrar na menopausa, é muito melhor. O seu corpo já está ali meio que preparado para tudo que vai acontecer, né? E aí, quando a gente fala em substâncias químicas, em toxinas, em coisas que intoxicam, que nem eu falei do cigarro, né? A gente está falando dos disruptores endócrinos, que são essas substâncias químicas que interferem muito no nosso sistema hormonal e geram alguns distúrbios na nossa saúde e geram doenças, inclusive. E esses disruptores eu relacionei aqui para você ver. Olha quanta coisa, né? Todos esses nomes difíceis que eu listei aí, PBDE, dioxinas, atrazina, o chumbo, bisfenol A, perclorato, arsênico. Alguns talvez você tenha até ouvido, por exemplo, o bisfenol A é muito presente em alguns plásticos. Então é importante você evitar os plásticos, né? O chumbo, muito presente no cigarro, então como eu falei, evite o fumo. As dioxinas, presente em pesticidas, então tem também a atrazina, que é para a plantação de milho. Então vocês percebem que a gente não está livre, né, desses disruptores, dessas substâncias, elas estão presentes. A gente precisa minimizar, né, e consumir o mínimo possível. Temos também o mercúrio nos peixes, então tem que ver muito bem a procedência do peixe que você compra. Os fitalatos que estão presentes nos cosméticos, que a gente usa perfume, esmalte, né? Então você vê, olha quanta coisa, até a panela que a gente usa, você tem que ter cuidado. Por exemplo, os químicos perfluorados que estão presentes nas panelas antiaderentes, quando a sua panela de inox, teflon, por exemplo, começar a descascar, é importante você trocar, porque essas casquinhas que vão saindo, elas vão para a comida. E aí você vai consumir isso daí, né? E isso vai te intoxicar, isso é uma toxina. Então, por isso até que eu recomendo panela, se possível, de aço inox ou de cerâmica, embora seja muito caro, né? Mas se você tiver condições para isso, eu acho bem interessante. E até mesmo a de teflon, ela é boa. Porém, cuidado quando ela descascar. Não use até o finzinho do teflon. Começou a descascar, já tenta trocar, sabe? Porque senão gera uma toxina.
E nós estamos expostas aí diariamente a muitas toxinas e em todos os lugares. Veja bem, na nossa casa, no nosso trabalho, no campo, no ar que a gente respira, né? Então, em casa, a panela, o desodorante que a gente usa tem alumínio. Então, se possível, usar um desodorante sem alumínio também, sabe? A água que a gente bebe tem chumbo, então procurar sempre usar água filtrada, né? O plástico, então prefira a garrafinha de aço inox ao invés de plástico. No campo nós temos os pesticidas, como eu falei, os herbicidas, os agrotóxicos que geram toxina no nosso alimento, né? No alimento que a gente consome. Então você percebe que são muitas, né? São muitas toxinas aí a quais estamos expostas. Porém, a gente consegue minimizar, porque essas toxinas, elas geram muitas consequências na nossa saúde, como, por exemplo, ganho de peso, câncer, diabetes, doença cardiovascular. Elas aumentam o risco, sabe? Não é que você vai ter, não é isso. Mas os riscos ficam aumentados. Se você viver ingerindo muita toxina, se intoxicando muito diariamente, em algum momento da sua vida vai ter um problema, né? Então, assim, você vai ter um ganho de peso, você vai desenvolver alguma doença. Então, o ideal é tentar minimizar ao máximo, né? E por que tudo isso, né? Por quê? Porque essas toxinas que eu tô falando para você, ela gosta de tecido adiposo, então ela gosta do nosso corpo, de grudar nas nossas gordurinhas. E aí, o que vai acontecer? Isso daí vai gerar uma inflamação. As toxinas geram inflamação no nosso corpo. E a inflamação gera, sabe o quê? Doença. Essas doenças que eu falei agora há pouco. Câncer, diabetes, obesidade, doença cardiovascular. A inflamação gera doença, né? Um corpo inflamado não é um corpo saudável. Então, o que a gente precisa fazer é uma detoxificação ou destoxificação. Podem chamar de qualquer um dos dois. Uma detox, o que seria isso? É um processo biológico que reduz os impactos negativos desses xenobióticos, dessas toxinas no nosso metabolismo corporal. Então, quando a gente fala em detox, dieta detox, muitas pessoas pensam que não comer ou viver só de sopinha, só tomar sopinha, só suco verde, e não é isso. A detoxificação, uma dieta detox, vai muito além disso. É inserir alimentos certos, com nutrientes adequados, que façam esse processo de detox no seu corpo. Então, eu preciso de magnésio, eu preciso de zinco, eu preciso de ferro, eu preciso de vitaminas, preciso de muitas coisas, né? Não é simplesmente tomar sopinha e suco verde. Eu vou te oferecer uma dieta detox, né? Para que a gente comece aí todo o processo, para limpar o seu organismo, limpar o seu corpo. Geralmente, na dieta detox, a tendência é que você perca aí alguns quilinhos, tá? Na consulta, a gente vai conversar melhor a respeito, eu vou explicar tudo certinho para você. Mas por que a gente perde uns quilinhos? Porque o objetivo da detox é transformar essas toxinas em água, para que elas sejam eliminadas do nosso corpo. Porque como elas estão, as toxinas elas estão em gordura, em formato de gordura, né? Elas estão grudadinhas aqui no nosso corpo. Então, eu preciso transformá-las em água para que elas saiam na nossa urina, no nosso suor, tá? Então, esse é o principal objetivo de uma dieta detox. E é isso que nós vamos fazer logo de cara, logo no começo, para que você elimine essas toxinas e, com isso, o seu corpo desinflama. E quando a gente melhora a inflamação do seu corpo, alguns sintomas também melhoram, tá bom? Então, vamos lá. E aí eu coloquei aqui alguns pontos importantes, né, sobre como a gente consegue minimizar o impacto daqueles disruptores endócrinos, dessas toxinas, né? Então, primeiramente, prefira sempre alimentos frescos, frutas, verduras, comida fresca, comida de verdade, no lugar de comida em conserva. Evite comprar alimento pronto, industrializado, ultraprocessado.
não tem benefício nenhum. Eles têm substâncias químicas, né? Eles têm ali aditivos químicos, conservantes, emulsificantes, edulcorantes, açúcar. E tudo isso gera inflamação. E tudo que a gente quer nesse momento é desinflamar. Então, por favor, a alimentação mais natural possível. Quanto mais próximo da terra, melhor. Escolha marcas de maquiagens e produtos de beleza que sejam naturais, se possível, é claro, né? Então busca, hoje em dia a gente tem muitas coisas boas no mercado. Priorize garrafinhas de aço inox ao invés de plástico, assim como também os Tupperwares, que nós adoramos, que todas temos, né? Então, assim, eu sei que é difícil, é caro, né, os potes de vidro, então vai aos pouquinhos tentando substituir os seus potes de plástico pelos de vidro, dentro das suas possibilidades, tá? Porque é muito melhor. Mas a garrafinha de plástico, aquela garrafinha que você leva na academia, para o trabalho, você já pode trocar, você pode comprar uma de aço inox muito boa, tá? Sem contar que mantém água fresquinha. Eu tenho uma, eu adoro. A água fica bem fresquinha, é uma delícia no verão. Além disso, é muito importante também usar um desodorante sem alumínio. Na consulta, eu vou te passar algumas marcas. Uma, inclusive, que eu uso, que eu gosto bastante. E tem algumas outras também. Então, na consulta, eu vou te dar umas dicas aí de desodorante. E outra coisa importante, não coloque no micro-ondas recipientes com bisfenol, ou seja, plástico. Não aqueça plástico no micro-ondas, porque quando você aquece, ele libera as substâncias tóxicas, que é o bisfenol. Então, por favor, se de repente você tem muito potinho de plástico, você quer guardar na geladeira um alimento ou outro, tudo bem, mas não aqueça, tá? Porque aí você aquecendo, ele vai liberar esse bisfenol. E aí, para a gente finalizar essa introdução, eu quero falar para você um pouquinho sobre os orgânicos, os alimentos orgânicos versus os alimentos convencionais. Qual é a diferença? Os alimentos convencionais são aqueles que são tratados com muito agrotóxico, muitos pesticidas, muitos herbicidas, né? São aqueles que os produtores precisam ter sempre, todo ano, né? Todo mês, quer dizer, né? Então, precisa de uma colheita rápida, então acaba acelerando o processo desse alimento. Já os orgânicos não. Os orgânicos são alimentos que têm menos agrotóxicos, têm pouquíssimos pesticidas, né? Porque é um alimento mais puro, de melhor qualidade. Então, se você puder optar pelos orgânicos, é muito melhor. Eu entendo que ainda é um pouco caro, né? Nos mercados, no sacolão, é um pouco caro. Mas tenta conseguir na cidade que você mora, na região que você mora, um produtor local, porque aí você consegue um preço melhor, sabe? Os produtores locais, eles conseguem entregar com preço legal e aí é muito melhor. Caso você não consiga, eu sugiro que você consuma os alimentos da safra do mês. Os alimentos da safra também são melhores em qualidade e também até o preço é melhor, né? Porque você consegue comprar ali com preço, ele tá mais barato, porque na época, então geralmente a tendência é que seja mais barato, tá? Eu vou passar para você uma tabela com todos os alimentos da safra de cada mês, para você ter e para você poder consultar aí sempre que precisar, tá bom? Então, assim, encerramos essa primeira introdução, esse começo do programa, né? Agora a gente vai ter a sua consulta. Nessa consulta a gente vai conversar bastante para eu te conhecer, para entender seu histórico de saúde, entender bem as suas necessidades, fazermos a nossa detox, né? Tão importante para desintoxicar o seu corpo. E aí a gente vai seguindo adiante. Na próxima semana você já vai receber o próximo módulo, que é a próxima aula, e tudo vão complementando aí o programa ao longo desses 2 meses. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só me acionar por e-mail ou no WhatsApp, tá bom? Um beijo e até o próximo módulo.